Querido, nós estamos dando continuidade esta noite ao estudo de escatologia, não é isso, né? E nós já vimos que a escatologia é o estudo das últimas coisas e esse estudo ele divide-se em escatologia individual. Aqui é novidade aqui, viu, irmão? A gente está aqui. Escatologia individual, né? E escatologia geral. Nós já vimos a questão da escatologia individual, o estudo futuro da pessoa enquanto indivíduo. E a geral, o estudo futuro de todas as pessoas em todas as épocas. Né? Aqui existem, aqui existiram, existem e existirão. Muito bem. Nós vimos também, queridos, que nós já vimos a questão da escatologia individual, os temas abordados, né? A morte e o estado intermediário, já vimos isso. E nós estamos agora na escatologia geral, que é uma área muito mais abrangente. Né? Nós temos ali o período tribulacional, chamado também de grande tribulação, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, consequente arrebatamento da igreja. O estudo contempla o reino milenar, ou milênio, e tem a ressurreição geral, o julgamento final e o estado eterno, e aí se encerra a questão da história do homem que, nesse programa redentor, né, e começa numa dimensão agora eterna, tá certo, irmão? Em relação ao período tribulacional, a gente já viu, eu quero só revisar um pouquinho. Está previsto no programa de vida, eu disse aos irmãos, um período de intensa aflição, né, que vai atingir a humanidade. E nós provamos isso em alguns textos da Bíblia, que a igreja deve estar assim consciente, né, de que isso vai acontecer e estar preparado, né, preparado. Eu não vou explicar os detalhes, né, mas avançar já na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu disse aos irmãos que você, estudando a Bíblia, identifica alguns acontecimentos que fazem parte deste período de tempo, né? Que para uns é um período de 7 anos e para outros é um período de tempo indeterminado. Né? Indeterminado. O fato é o seguinte, seja 7 anos, ou seja, um período de tempo indeterminado, quando estivermos próximos da segunda vinda de Cristo, essa grande tribulação se intensificará. Né? Então, existe essa ideia que já falei aos irmãos na aula passada, ou outros acham que nós estamos na grande tribulação e à medida que chegarmos à proximidade da vinda de Cristo, as coisas irão se intensificar em termos de dificuldades. E aqui estão alguns eventos aí que estão nas Sagradas Escrituras, né? Como, por exemplo, essa degradação da sociedade. Né? Nesta época, a Bíblia diz que nós teremos tempos trabalhosos, não é isso? Nos últimos dias, nós teremos tempos trabalhosos. Aí, Paulo identifica o perfil que estará vivendo neste período, que é o mais horrível possível. O homem chega do ponto mais baixo da sua dignidade como ser humano. Aí, egoísmo, prepotência, adultério, prostituição. Aí tem um quadro dantesco que Paulo fala na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 9. O Salvador disse, irmão, lá em 24, 12 de Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, né, não é nem a ideia da quantidade de pessoas, e sim a intensificação da maldade do coração do homem. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quê? De muitos esfriará, quer dizer, vai refletir dentro da própria igreja, né? Dentro da própria igreja. E hoje a gente já pode ver já uma sinalização deste mal que estará alcançando a humanidade nos últimos dias. Nós estamos vivendo um
espiritual, né? A igreja experimenta isso. Não se iluda com a quantidade de pessoas que tem em algumas igrejas aí, isso não vale nada. Em relação àquilo que a palavra de Deus nos revela, porque a maldade está crescendo de uma maneira assustadora e isso ajudado pelo próprio Evangelho, que não é o Evangelho genuíno que está sendo pregado, enganando as pessoas, e o negócio não fica fácil para se viver, né? A Bíblia fala de uma tal de apostasia, quer dizer, um abandono da fé. Pode ser uma levantada das igrejas, ou pode ser aqui no coração das pessoas, quer dizer, as pessoas estão dentro dessa comunidade evangélica, mas não acreditam mais nas verdades fundamentais do Evangelho. É uma aposta, está no meio do povo de Deus, né? Mas a ideia da apostasia é justamente negar a fé que a pessoa um dia professou em Jesus Cristo. E Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 12, que a segunda vinda de Cristo não ocorrerá sem antes surgir a apostasia, né? E apareceu o homem do pecado, que é o anticristo, esse cenário, né, de apostasia, é como está ali identificado. Fala-se de falsos mestres, falsos profetas. E agora, o interessante também, irmãos, que a gente agora olhe para o Apocalipse e tente colocar o Apocalipse, ou uma parte dele, dentro desse período tribulacional. Para os irmãos que acreditam numa segunda vinda pré-tribulacionista, ou seja, antes da grande tribulação, basicamente Apocalipse 6 a 19 está dentro do período tribulacional. Por quê? Porque nós temos ali os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as duas bestas que vão surgir, que é a besta política, que é a besta religiosa, outra que é o falso profeta, o dragão que vai se movimentar com mais liberdade nesse período, porque o texto sagrado diz que Deus irá soltar o dragão, né, por um determinado período, né, quer dizer, ou melhor, deixar que ele tenha mais liberdade. Então imagina os irmãos, quando a Bíblia fala aqui sobre uma das taças, que vai haver uma atividade intensa, demoníaca na face da terra. Porque o poço do abismo é aberto, liberados bilhões de cidadãos demônios, né, que irão atormentar as pessoas, aflições mentais, aquela coisa, não vai ser fácil nesse período. Né? O negócio é tão intenso que a Bíblia diz que se não fosse os eleitos, ou melhor, ninguém escaparia, né? Me parece que texto é esse dos evangelhos, se não fosse por Paulo escolhido, ninguém escaparia. Quer dizer, é isso que está previsto nesse período tribulacional. E se, digamos, e se isso aqui de 7 anos não for correto, se for um período de, digamos, na história da igreja, essas trombetas passam, a ideia é que sempre quando se aproxima, as coisas se intensificarão. Porque eu revisto os irmãos aqui que tem algumas ideias em relação a seus trombetas e taças do Apocalipse. Tem uma ideia que é assim: termina um grupo e começa o outro, quer dizer, são sequenciais. Quer dizer, primeiro são abertos selos, depois as trombetas tocam, depois as taças são derramadas. E outros acham que é bem mais coerente que nós teríamos assim uma questão de simultaneidade, digamos assim, selos, trombetas e taças. Quer dizer, abrange o mesmo período e vai se intensificando à medida que nos aproximamos do fim. Então, esse é o período tribulacional que está previsto no programa. Agora, se a igreja vai ser levada antes, né, ou durante, ou depois, aí os teólogos se dividem, como eu falei para os irmãos. Eles acham que quando aqui a igreja está caminhando nessa história, quando as coisas começarem a adentrar, Jesus vem e leva a igreja para si. Outros acham que a igreja vai avançar um pouquinho aqui dentro, quando chegar na metade do período, quando se intensifica muito, aí Jesus vem e leva a igreja. E outros acham que a igreja vai passar toda
e a igreja será levada para se encontrar com ele nos ares. Pelo texto que nós lemos, o que acontece é que a segunda vinda de Cristo é após o período tribulacional. Mesmo os irmãos que ensinam que vai haver um arrebatamento pré-tribulacional da segunda vinda, eles bifurcam a segunda vinda. Eles dão duas etapas. Quer dizer, a primeira vinda é a vida secreta para a igreja e secreta, só a igreja perseverar, e depois ele virá com a igreja. Só que a segunda vinda em glória de Cristo, a segunda vinda, de fato, ela ocorrerá depois do período tribulacional. Foi o texto que nós lemos. Vamos dar o texto para mim. Veja aí. Versículo 29, capítulo 24 de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, consequentemente, o que acontece? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as filhas da terra se lamentarão e verão o Filho do Filho sobre a luz dos céus, com poder e grande glória. Quer dizer, essa vinda em glória é após o período tribulacional. Com os irmãos, para justificar uma segunda vinda pré-tribulacional, admitem que a segunda vinda tem duas fases, uma secreta e a outra pública, notória, visível, outra explicada que tem glória, e todo olho verá. Todo olho verá, tá certo, irmãos? Para ser franco com os irmãos, eu sei que nós somos criados com o pastor Catão e a gente sempre aprendeu isso aqui, mas na Bíblia Sagrada nós não encontramos, irmãos, assim, de uma maneira clara, objetiva, uma segunda vinda com a fase secreta. O meu desafio que identifique um texto bíblico que diga que Jesus virá de uma forma secreta para buscar a igreja. O que acontece, irmãos, é uma inferência, ou seja, uma dedução de um esquema chamado dispensacionalista. O que é isso? É porque, presta atenção, no Velho Testamento, por exemplo, vamos pegar Isaías. Isaías tem 1 a 35, 36 a 39 e 40 a 66. Profecia de condenação, profecia de confirmação, profecia de consolação. O que acontece aqui? O que diz o profeta? Olha, Israel será restaurado. Né? Se vocês observarem, né, de promessa, a maioria dos versículos são tirados daí. Não se vira daqui porque é juízo. Não se vira daqui porque é história. E aqui é promessa. Aí você saca uma promessinha de Isaías, aí fala tudo sobre restauração, renovação, isso e aquilo. Só, irmãos, que aí o que acontece? Como Israel, a nação de Israel foi destruída, né, em duas ocasiões, uma o reino do norte, depois o reino do sul, Israel desapareceu da história como reino teocrático. Depois de Zedequias, não apareceu mais nenhum rei da casa de Davi. José, que era pai de Jesus, o pai, como é que chama? Pai de criação, né? Era pai de criação de Jesus, ele era da casa real de Davi. E aquela família decaiu tanto em termos social e financeiro que eles apresentaram no santuário, apresentaram Jesus, aquilo que a lei dava como alternativa aos pobres, que foram padroinhas. Porque quem tinha recurso oferecia um cabrito ou um carneiro, né? Quando apresentava a criança, o macho ao Senhor, né? Então, como eles
eles ofereceram um casal de rolinha, que era nosso começo, comigo está nas praças aí vendendo, bem baratinho. Então, o que acontece? Se essas promessas da restauração de Israel, aí é a grande dúvida profética, né, em relação ao hoje. Uns admitem que Israel ainda será restaurado. E outros dizem que isto aqui é para o Israel espiritual, que é a igreja. Porque Paulo diz que a igreja é o Israel espiritual. É verdade? Por exemplo, 1 Pedro 2,9. Vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de... Pois é, isso era identificado em Israel no início. Israel, lá em Êxodo, é chamado um reino de sacerdotes. Só que no programa divino, irmãos, Israel teve o seu papel, foi usado por Deus. Só que no programa, segundo Paulo revela aos Romanos, Israel ficou assim com a mentalidade cauterizada quando Jesus veio a este mundo. Veio para o que era seu e o seu não o receberam. É isso? Muito bem. Então, uns irmãos admitem, aliás, um grande grupo de teólogos, que este período de restauração vai contemplar Israel quando? Aqui, no período tribulacional. No arrebatamento pré-tribulacional, porque aqui a igreja vai embora. Aí quem vai ficar aqui? Israel, os 144 mil selados, ministrando o Evangelho na ausência da igreja. Aí aqui, o que acontece aqui? Então, essas profecias de constelação vão alcançando Israel será convertido através desse ministério de 144 mil selados. As nações amigas de Israel, que ajudaram Israel no período tribulacional, vão adentrar aqui no reino que nós chamamos de reino milenar ou do milênio. São as nações amigas de Israel. Então, nessa perspectiva, então, esse aqui se refere a Israel, etnia, esse povo que está lá no Oriente Médio. Os irmãos devem se lembrar que a promessa de Deus no reino desse ano é a promessa eterna. Né? Se você ler 2 Samuel, capítulo 7, você vai encontrar um compromisso que Deus fez com Israel. Davi queria construir um santuário, Deus proibiu, delegou ao filho Salomão, e Deus começou a falar de Salomão e falar também de um descendente de Salomão, ou de Davi, cujo reino seria um reino eterno. Então, fisicamente, humanamente, jamais se cumpriria esse reino dos descendentes do humano de Davi. A prova disso é que quando começa o Novo Testamento, não tinha ninguém da casa real de Davi e nunca mais apareceu, nem até hoje. Pode observar, quem era o rei de Israel na época de Jesus? Herodes. Quem era Herodes? Não. Ele era idumeu. Não é isso? O que é o idumeu? Descendente de Esaú, irmão de Jacó. Edomita, idumeu. Tinha nada a ver com Israel. Foi colocado por conveniência política do Império Romano. Então Israel, depois de Zedequias, não teve nunca mais um rei. A profecia se cumpre em Jesus Cristo, a raiz de Davi, o reino de Israel, esse reino prometido a Davi, que tem uma expressão eterna, jamais poderia se cumprir na descendência humana de Davi. Aí vem Jesus, que era Davi. Jesus, filho de quem? Davi. Quer dizer, essa expressão é a expressão messiânica, quer dizer, o povo reconhecia Jesus o rei de Israel. Só que Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Eu quero dizer, irmão, é o seguinte, é que a maior dificuldade da compreensão das profecias do Antigo Testamento é no que se refere a isso aqui. Agora um detalhe, observe
que os autores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, os escritores, eles aplicavam as profecias aqui de consolação, né? Pegando o caso de Isaías, para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Se Deus tem um plano para Israel, como eu acredito que tem, mas enquanto indivíduo, porque o texto diz que os remanescentes serão salvos, será salvo. Quer dizer, um grupo de judeus no final que vão se converter a Cristo no programa da igreja. Eles vão fazer parte da igreja. Como? É em Atos, capítulo 1. Quando alguém faz a pergunta sobre a restauração. Então, a restauração do versículo rei de Israel não nos compete saber isso. Mas ele disse que foi a ver, isso não compete saber. Então, todo o povo, ao israelita, deve ter alguma coisa ali. Sim, deve ter, mas você não pode interpretar a Bíblia dessa maneira. Olha, presta atenção, irmãos, presta atenção, pelo amor de Deus. Aqui, você que também tem estudado bastante, todos os irmãos aqui que estudam, Valdemar, você fez o seminário e muita gente aqui fez conhece a Bíblia. Olha, essa Bíblia, irmãos, que nenhuma profecia, nenhuma promessa que está no Velho Testamento, ela adquire validade para a igreja, ou melhor, para o povo de Deus, como observância no seu dedicado no Novo Testamento. Isso é uma regra de Deus, que você não pode. Hein? Não, você não pode separar, porque a revelação foi dada de forma progressiva, Francisco. Está entendendo? O Novo Testamento complementa toda a revelação divina. Aquilo que está no escuro do Novo Testamento vai adquirir luz do Novo Testamento. Assim entendiam os apóstolos de Jesus Cristo. Né? Nós vamos para cá. Então, o negócio, eu estou falando do período tribulacional. Se isso aqui for correto, em qualquer circunstância, a segunda vinda de Cristo é após o período tribulacional. Está escrito. Ninguém pode negar isso aqui. Agora, se admitirmos que a segunda vinda ela tem uma fase secreta, mas continua a segunda vinda pública e notória aqui após a grande tribulação. Ou de um jeito ou de outro, ela vem a segunda vinda de Cristo no período após o período tribulacional. Doutor Chefe, que fala isso bem? O senhor entende que essa segunda vinda é a vida quando a igreja vai ser arrebatada disso? Olha, o arrebatamento da igreja, só um minutinho, ele está atrelado à segunda vinda de Cristo. Não pode ser diferente. Porque a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser uma velocidade. Sim. E aí há um relato, vai nos nuvens, vai ser. Sim. Não, mas isso aí foi efeito didático, rapaz. Isso aí não abrir e fechar de olhos. Vem pela fruta descendo devagarinho. É um negócio de abrir e fechar de olhos. Porque, Francisco, o negócio é o seguinte, presta atenção. Você não pode separar a segunda vinda do arrebatamento. Não pode. Agora, Bíblia. Existe uma segunda vinda e a Bíblia diz que é um relâmpago. Não, mas é um relâmpago mesmo. Olha, será a vinda do certo, presta atenção. Olha, vamos lá, abra a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia falar. A gente não tem dúvida que vai ser. Segundo Tessalonicenses, capítulo 4, vamos olhar. O momento dessa segunda vinda, se é essa tribulação aí, entendeu? Que dimensão é esse que ele fala? Após a crise, que dimensão é esse? Período tribulacional. Como é que ele vai falar? Agora Deus, você chegou um pouco atrasado. Vamos ver aí, bora, irmãos. Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos olhar aí. Vamos deixar a palavra de Deus falar, né? É melhor do que a gente falar, não é verdade? Olha, irmão, eu vou dizer um negócio a vocês. Eu sempre digo que a minha maior preocupação é ensinar aquilo que a palavra de Deus nos revela. Eu sei, eu já disse aos irmãos aqui
existem diversos pensamentos divergentes. Né? A preocupação nossa do ministro do Evangelho é ensinar aquilo que está mais embasado biblicamente. Porque eu não posso chegar, irmãos, para mim, a maior tristeza do ministro do Evangelho, na minha avaliação, é passar o ministério dele todo ensinando errado. Pensando, porque não eu creio assim, não tem nada de crer assim, irmão. Tem que estar revelado, tem que estar escrito e tem que estar ostensivo. Eu não tenho autoridade para fazer traduções na Bíblia. Ou é ou não é. Não tem duas verdades o texto, não é verdade, pastor? Só tem uma verdade. A preocupação é essa, é descobrir, porque eu falei aos irmãos aqui, e disse que o pastor Natal, ele disse que escatologia tem certas coisas que não se pode dogmatizar. Por quê? Dada a sua complexidade, existem diversas pessoas pensando diferente uns dos outros. Então a preocupação nossa de procurar aquilo que é mais aproximado da Bíblia Sagrada. Pois não. A prova é tanto que esse período tribulacional existem 3 definições, 3 comentários fortes. Antes, durante e depois. E tem até uma que é parcial. Exatamente. Surgiu outra mais tempo parcial. Mas vamos olhar o texto. Vamos olhar o texto. Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Leia aí, Francisco. Você, está aqui o microfone. Leia para todo mundo ouvir. Não, senhor. Leia, eu comprei esse negócio para ele. Achei sério, você está no usar, né? Aqui foi meu, foi da igreja, não, viu? Eu sou vice-direito, só na verdade pelo senhor, viu? Meu filho, pode botar a mão no fogo, o pastor está falando, viu? Não queremos, Vamos lá. não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Vamos lá. 14. Continua, meu filho, você não disse. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. É preceder, quer dizer, e antes dos que falecidos, né? Aí ele mostra a ordem aí da ressurreição, né? Do arrebatamento. O que acontece? Os crentes falecidos ressuscitam, os crentes vivos serão transformados, a igreja completa será levada para se encontrar com Jesus, além. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E concorda comigo com o arrebatamento aí, uma consequência imediata, instantânea da segunda vinda de Cristo? Eu concordo. Sim, aí é outra história. Estou dizendo o seguinte: o arrebatamento da igreja está atrelado automaticamente à vinda de Cristo. E a vinda pública, porque a Bíblia só fala de uma vinda. Agora, eu não posso negar que a vista dos irmãos que um grande segmento evangélico entende que a igreja irá, ela segunda vinda, ela tem uma fase secreta. É justamente, irmãos, como se a gente fizesse assim um arranjo teológico para justificar o atendimento da questão de Israel do período tribulacional. Não tem outro, olha irmãos, quando você, porque existe assim a questão de estudar a escatologia na história. Esse esquema chamado dispensacionalista, irmãos, eu vou explicar os irmãos aqui. Dispensacionalista, esse esquema nunca existiu na história da igreja, a não ser no século XIX, 1000
800 anos de igreja, nunca nenhum teólogo, nem Calvino, nem Lutero, nem Melanco, nem Zwingli, ninguém descobriu esse mistério. Chega no século XIX, em 1800 e pouco, fruto do avivamento norte-americano, um teólogo chamado Darby, Nelson Darby, esse irmão amado, que era muito consagrado, ele entendeu que a segunda vinda de Cristo tinha uma fase secreta. Por quê? Porque ele admitia que Israel seria restaurado como nação, que Israel iria governar o mundo, que Jesus seria rei de Israel, que a igreja estaria reinando com Cristo, e nós teríamos no milênio que a igreja glorificada, Israel humana aqui, Jesus liderando Israel, Davi primeiro-ministro, e um povo glorificado, convivendo com pessoas pecadoras e naturais. Olha o que acontece. Quando Nelson Darby ensinou isso aqui, passou-se um certo tempo, ele encontrou, ou melhor, um teólogo chamado Cyrus Scofield. Esse Cyrus Scofield, ele sistematizou a doutrina. Aquela Bíblia, conhece Scofield? Ali é a sistematização dos seus comentários desse ensinamento de Darby, chamado darbista. Ora, mas esses irmãos aqui, realmente eles ganharam, porque aqui foi um certo tratamento espiritual, uma expressão muito grande na história. Por exemplo, aqui no Brasil, os pastores antigos, né, a grande maioria deles ia por esse caminho. Os congregacionais, Catão, Quaresma, aqui só de uma pessoa, né? Para aí. Isaías Corrêa, uma série deles. Porque eles beberam, né? Pastor Eudes foi criado e defendeu o seminário com minhas ideias lá no Betel, quase que eu apanhava também lá. Né? Quer dizer, foram ensinados com esse. Catão bebeu de um teólogo lá no Ceará. Só quis aprender aquilo, não abriu a mente. Olha, eu confesso aos irmãos que eu comecei a investigar, a estudar, examinar, e Jesus não dá para sustentar um negócio dessa natureza. E eu não estou sozinho não, irmão, né? Tem centenas de teólogos reformados que pensam assim. Mas eu não quero assim abalar a fé de ninguém. O fato é o seguinte, irmão, isso aqui tudinho, Jesus virá a segunda vez. Nenhum teólogo discorda dessa questão. Nenhum. Por quê? Porque o fato está documentado em quase todos os livros do Novo Testamento, a exceção de Filemão, 2 João e 3 João. O restante direto, todos eles falam. Todos eles. Então, nenhum teólogo, nem talvez católico, né? Talvez é falta, né? Aqueles, não sei qual é a teologia católica, eu não conheço, sei nem se ele na segunda vinda de Cristo, né? Mas os teólogos protestantes, nenhum discorda desse assunto. Agora, a questão está nessa fase secreta. Que os autores norte-americanos tinham Mayala, né? Aquele filme Deixados para Trás, em termos científicos bacana, que eu primeiro vou até os dois para vou assistir, eles propagaram isso, daí foi um frenesi na América do Norte, espalhou-se para o Brasil, na África e nos outros países. Eu quero dizer o seguinte, para nós em termos de garantia, né? Para nós não errarmos, a gente tem que entender que a segunda vinda de Cristo está prevista e vai acontecer. E a igreja deve viver preparada. Agora, quando? Depois da grande tribulação. Porque está escrito, ninguém pode mudar o que está escrito. Agora, se vai haver uma fase secreta, aí é outra coisa. E eu desafio qualquer pessoa aqui dentro, qualquer teólogo, pastor, esse texto aqui fala do arrebatamento. Não mostra, não existe, irmão. A Bíblia não fala dessa. Não fala. Agora o que acontece é a inferência. A pessoa, como fosse assim, você estabelece um esquema, aí a consequência natural do esquema tem que ser aquilo ali. Mas cadê a Bíblia? Cadê a Escritura para provar? Se eu, como ministro de Evangelho, me agarrar na Bíblia, para não perder a minha fé, a minha consistência, eu quero texto, eu quero a Bíblia. A Bíblia pode ser
batismo, por imersão, eu não vou discutir. Né? Muitas coisas a gente tem que pegar na Bíblia, o texto ou a igreja no seu primórdio, a igreja no início. Se não tem um texto claro, né, que, por exemplo, a questão do batismo, eu queria só para dizer um exemplo, como é que batiza? Se não tem um texto claro, você vai para a prática da igreja primitiva, porque a igreja apostólica estava sob a supervisão dos apóstolos do Senhor, eles estavam observando, orientando como deveria fazer. Então, os acontecimentos ali estavam sob a orientação divina, do Espírito de Deus. Agora, se vai mergulhar ou vai jogar água na cabeça, para mim é indiferente, porque é água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se você procurar, muito respeito aos batistas que era aqui em Roque, não sei se menino aqui, outros irmãos amados, né? Que só me nem Jesus sabe o dia. não, mas como homem. É porque ele estava aqui, não, como Deus ele sabe. O homem da Bíblia, quando perguntaram, ele disse, nem eu sei sobre o Não, ele como um homem, porque se. O homem, o pastor que escreveu, tal dia seria vindo da vida de Jesus. Não, eu sei, Jesus é assim, mas quando Jesus disse assim, agora. Certo, escuta. Quando Jesus disse, nem o filho do homem sabe, ele disse como um homem que, limitado que ele era, pelo tempo e pelo espaço. Não como Deus, Jesus era homem e Deus homem. Mas se ele não soubesse como Deus, ele não é Deus. Mas todos que se meterem a escrever. Não, pode qualquer pessoa. Ficar decepcionado com aquele que Certo. Foi um pastor nosso pregacional num concílio, né? Vou dizer o nome dele, questão de ética, né? Ele levantou a tese que Jesus viria, baseou-se nos teólogos de maluco de Caruaru, e escreveu no jornal e publicou na televisão lá em Aí lá, quando a gente soube no concílio, aí pegou fogo o concílio por causa da, né? Porque passou o dia e Jesus não veio, a falsa profeta. Problema. Aí o povo comeu no concílio. Eu, e acredito que fui, né? Evidente que eu estava conversando, eu fui como um boi de piranha, como se diz, né? Eu fiquei, fiz um documento lá para ele se retratar publicamente. Ele retratou-se. Mas retratou-se o quê? Porque ele ia ser disciplinado, mas retratou-se depois assim, não, mas ele não é assim. Retratou-se porque, para não ser disciplinado, mas lá intimamente ele tinha certeza, ele passou o dia, irmão, porque ninguém está autorizado, irmão, para dizer que Jesus virá tal dia. Ninguém. Aí o argumento dele foi de Amós. Deus não fará coisa alguma sem comunicar aos seus profetas. Olha que mentira. Ele pegou um texto isolado e fez uma doutrina e quis ensinar a igreja que tem uma data marcada para a volta de Jesus. Nem anjo, nem o Jesus comum não sabia. A cautela é bem-vinda. Agora, que virá. E que os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Tem os princípios das 12 que a gente está vivendo, saiba disso, e vai se intensificar. Eu disse aos irmãos que a igreja, ela deve olhar para frente com esperança por causa da promessa, mas tendo os pés no chão, porque daqui para frente serão tempos trabalhosos, e a gente tem que estar aos pés de Jesus para ficar de pé quando ele vier na presença do Senhor. E as coisas vão acontecendo, daqui a pouco estoura um, estoura coisa aqui por lá. Quer falar, irmão? Peraí, peraí. Dessa vez, período tribulacional, será que já começou? É? No período tribulacional. O que é que tem? Os pessoas têm que contar com isso aí, Está nisso? Olha, veja bem, né? Pode ser que a gente já seja. A iniquidade está aí. O negócio está avançando. Agora, a apostasia, que é debandada, aí eu vejo assim, esporádico. Pelo texto, Paulo diz: não acontecerá sem antes vir a apostasia. O que é apostasia, pastor? Você que sabe grego? Abandono da fé, né? É negar a fé que a pessoa professar. Eu não sou mais crente. Como é possível dizer abrir a boca, mas no coração não acredita mais em nada. Nada. Diga aí, tem um ditado que diz que quando
pessoa quiser matar os sapos, água quente, você deve colocar ele na água fria para depois ir aquecendo até ele, sem perceber, vir a morrer, né? Então, assim, pelo que nós estamos notando, é que nos tempos que a gente está vivendo, as coisas vão acontecendo gradativamente e a gente não sequer percebe de como tão grave a nossa degradação, a degradação da sociedade está. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo aos poucos e a gente não está percebendo. Cristo, ele mesmo dizia, olha, quando chegar os últimos dias, serão como os dias de Noé. Casados, dados de casamento, e as pessoas não percebiam. Então, quando se fala em grande tribulação, às vezes o sofrimento é tão grande, e hoje nós estamos vivendo isso. Talvez na nossa própria pele não, mas se a gente observar as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, nós estamos observando uma verdadeira tragédia humana que está acontecendo com a humanidade. Então, dizer que a gente pode estar dentro da tribulação, pode, porque a gente está com um sapo dentro da água quente. E ela está aquecendo e a gente não está percebendo, porque a frieza espiritual e a percepção que a gente tem da realidade se torna um pouco turva, porque nós estamos acostumados a encarar a maldade dia após dia. Então, por essa razão, é porque nós devemos estar preparados. Porque quando ele virá um ladrão da noite. E a gente diz, mas se não virar depois da grande tribulação, o que mais tribulação do que essa que nós estamos vivendo? Agora a ideia é que vai se intensificar. Porque se você olhar no livro de Apocalipse, irmão, presta atenção, olha. Ali você vai encontrar 3 sete séculos, os 7 secos, as 7 trombetas e as 7 taças. Quando chega na 7ª taça, diz a Bíblia que com aquela 7 de luz será consumada toda a ira de Deus contra o mundo pecador e ímpio e o rejeitou. Né? Agora, aí você vai observar, irmãos, vamos olhar os sintomas das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, as coisas que estão acontecendo. Aí os astros são feridos, sol, luas, estrelas, não sei o que vai acontecer nesse universo. A Bíblia diz que as potências dos céus serão abaladas. As potências, está dando o texto agora mesmo. As potências dos céus serão abaladas. Aí fala que o mar será ferido, os rios serão feridos. A questão de dificuldade de produção de gênero alimentício, fome, uma série de coisas que vai se estabelecer em escala mundial. Porque preste bem atenção, irmãos, olha, eu estou ligado no Facebook, estou vendo, há um clamor desse país por um regime de força. Os militares têm que estar com tantas levadas, os militares, vamos clamar, vamos pedir os militares na rua. Veja o que acontece, veja bem. Quando uma sociedade se degrada, o que acontece? O povo suspira por um regime de força. É exatamente isso que vai acontecer, irmãos. A humanidade a economia vai se degradar, o comércio, o negócio vai estar numa convulsão tão grande que só um homem de força, com o apoio de todos, é que vai segurar o negócio, não muito buraco. A Alemanha, irmãos, Hitler foi eleito pelo povo. O povo é que botou Hitler como primeiro-ministro da Alemanha. Só que quando ele pegou o poder, aí ele deu um golpe, acabou com tudo que ele mandava. Ele era o Deus da Alemanha, irmãos. O alemão tinha que fazer um juramento ao Führer. Se não fizesse, ele morria, era fuzilado. E ele destruiu a nação, destruiu o mundo. Com aquela guerra, com não sei quantos bilhões de pessoas na guerra. A mesma coisa nesse período. A gente não, a igreja não. A igreja, os templos, não serão enganados. Por quê? Porque tem o Espírito, tem o som do Santo. Ela vai perceber quando esse homem começar a surgir no cenário mundial. E exigir a adoração de todos, e todos serão marcados com o sinal, como diz aí, quando é que é um chip, para a pessoa largar um pouco por aí.
Nós estamos marcados, irmãos. Ou não é? Volta e disse, quando foi registrar Pedrinho, o CPF eu tirei quando era maior. Agora não é idade da criancinha quando passa. Olha aí, já tem um número. Agora só que nesse período a questão é religiosa, não é econômica só, é religião. Ou você adere, ou você vai sofrer. Os 3 jovens lá na planície da Tendela, na Babilônia, dentro daquela estátua de ouro que todo mundo tinha que se reverenciar. E os 3 rapazes, a igreja ali está a igreja de pé, a igreja de pé. Foi não, a igreja, vamos considerar que ela passa esse tipo tribulacional. Agora, quem são aqueles que é identificado como aqueles que vêm daquela tribulação? Atenção. Nessa informação que o nosso irmão presbítero Manuel falou, com essa intensificação, com essa tribulação, porque é um ensinamento que a tribulação está vivendo, que ela vai ser intensificada. Pode ser que aqui no Brasil você não esteja sentindo na pele, mas o segmento da igreja no mundo islâmico está sofrendo na pele ser crente em Jesus Cristo. A igreja que chega nos céus é que veio do período de tribulação, de intensa tribulação. O que foi que o Salvador disse? No mundo tereis de beber, todo mundo na rua, foi? Aflições, irmão, uns mais, outros menos. Por exemplo, eu estou com 68 anos, vou passar em Paulo, talvez, né? Ninguém nunca meteu o pau em mim, me apresentou para o segredo de Jesus Cristo. Mas vai chegar esse tempo aqui no Brasil, sabia? Ele está previsto. Isso agora, como o Silas Malafaia que fizeram, aquele cheque ele apresentou em 2012, 2013, era de 1000 evangélicos da igreja dele, e agora eu fui quase preso, fazendo o assim, porque o negócio de Silas é um pouquinho mais complexo. Silas, ele mostrou que tinha. Eu sei, mas Silas, nenhum pastor deve se envolver com política partidária. O que aconteceu porque Silas se envolveu em política partidária. Se ele estivesse pregando o Evangelho de Cristo, ele não tinha entrado nessa confusão aí. Ele começou, vamos dizer assim, catucou o cão com corta-cuco, né? Aí agora pegou. Quer dizer, o escândalo apareceu. Se ele tem razão, né? Tem que provar, não escreva mais. Claro, olha, eu acredito na dificuldade. Olha, todo pastor relatando. Todo pastor relatando, na boca do povo. Eu não sou lá. Nem esse aqui nem esse aqui nem aquele ali nem milhares. Mas o pastor na boca do povo é ladrão. Por causa de quem? Me diga. É por causa de economia, é por causa de. Como é? A de Lulu, é por causa de Henrique Soares, é por causa de Malafaia, é por causa de Parceiro. Eles vão encontrar de dinheiro, irmãos. Aí quem paga o pato é os pequenos. Quer dizer, irmãos, quando surge uma nota contra Malafaia, abre a boca, o que tem embaixo comentando é isso, bota o nome dele assim. Sabe como é que ele bota assim? Qual é? O que é isso? Cifrando dinheiro. Quer dizer, se ele tivesse o Evangelho anunciando, como ele vinha no início, eu acho que isso queria. Uma pessoa como Paraguai pegava ele. Agora, se é verdade ou não, eu não meto a questão. Eu sei que o cego existe e foi dado, ele aceitou. Agora, de onde veio o dinheiro, eu não sei. O problema é outro, mas vamos deixar para lá, para não interessa. Vamos lá, irmão. Então, veja bem. A segunda vinda de Cristo. Só um minutinho. A segunda vinda de Cristo tem aquelas características ali, olha, irmão. Bem identificadas. Jesus virá ele mesmo. Por que essa informação? Porque disseram, alguém já disse, que ele vem espírito. E parece que o admitido do certo dia, Samuel, ou foi o testemunho de Jeová? Marcaram a data da volta de Jesus, fez de religião, não é comparada, né? Adventista, né? Marcou a data no século XIX, no tratamento espiritual americano. Jesus vem tal data.
Não, meus irmãos, foi uma vida espiritual. Só quem viu foi o profeta. Olha, que mentira! E o texto diz que ele virá pessoalmente, todo olho verá, visível, pública. Aí ele veio para justificar e enganar o povo, aí me ensinou que foi uma vida escondida. E só ele viu. Olha que história. Aí se você não conhece a Bíblia, realmente Jesus já veio. Olha a heresia. Né? Como é que ia falar dele mesmo? Hein? Os bagulheiros azuis? Eu até fiquei com medo pensando que não tem nada na minha pegada. Vou morrer no afogado e fiquei pensando. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do versículo, do capítulo 24, o 15 e o 16. Mateus 24. Diga. Quando, pois, vides a abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Aí a pergunta, a grande tribulação, ela seria assim, mais intensa na Judéia e sobre os judeus? Sim, aí veja bem, né? Vamos ver, veja bem, né? O sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é fácil de interpretação, mas a gente entende ali que tem uma parte que se cumpriu no primeiro século da era cristã, com a destruição de Jerusalém, e outra parte que vai se cumprir no futuro, a escatologia. Esse texto, o que é que diz? Aí tem duas explicações na cabeça dos teólogos. A primeira é que na época que Jerusalém foi destruída, no ano 70 cristã, antes dela ser destruída, quando o exército romano entrou dentro da cidade com aquele estandarte, aquelas águias, né? Pronto, que a gente assistiu o filme do Centurião. Eu gosto de filme assim, viu? Às vezes, viu? Foi procurando a águia, né? Que tinha uma legião, pois é, a águia era o símbolo de Roma. Era reverenciada. O cara, um centurião, o cara foi procurar a águia que a legião tinha perdido. Então ele andou com sua cebola, a banda da Bretanha, né, na época, para descobrir e trazer a forma um grande triunfo, um trunfo, né, da sua fidelidade a Roma, né. Então o que acontece? Então, quando Roma entrar com as suas forças, né, com aqueles exércitos, com aquelas águias, né, aquele estandarte, ali ele abominava da desolação, e aí ele disse, olha, porque a cidade foi cercada, passou, parece que, acho que quase um ano cercada, né? Fizeram rampas para destruir, aí a orientação de Jesus, fuja para o monte, desapareça daí porque vai se acabar tudo, vai se acabar. E outros dizem que é nesse período tribulacional, presta atenção, nesse período, aqui o templo de Jerusalém será reconstruído. Aqui vai continuar o culto israelita, os sacrifícios, os holocaustos, as oferendas, os sacerdotes levitas, todo mundo parlamentar. Vamos voltar ao que era antes de Cristo. Aí o que vai acontecer? Aí o anticristo, que vai ter uma parceria com Israel até aqui a metade, aí aqui ele se revelará inimigo dos judeus e não amigo. Aí os judeus vão rejeitar, aí eles vão entrar no templo, aí vai profanar o templo, aí segundo os irmãos que acreditam nessa questão, será profanado esse santuário que será reconstruído no período da grande tribulação. A explicação melhor é puxar para o primeiro século da era cristã, quando os romanos entraram e profanaram o templo, destruíram a cidade, acabaram com tudo lá. Está difícil? Essa teologia é assim mesmo, irmão. Essa primeira teoria que o senhor falou é baseada em 76 anos. Não, essa é entendida aí. A reconstrução do templo e dos sacramentos. Para os irmãos assim, dispensacionalistas, eles esperam que o templo seja reconstruído. Só que o templo de Salomão, que ele construiu, acabou-se quando era cristã. O que existe lá é um muro, um pedaço que eu tive lá, que o templo é chamado Muro das Lamentações.
um pedaço de muro, como talvez nessa parede da Letânia. Aí ele é alto, o pessoal, os judeus ficam lá, com um livro assim, aí colocam nas festas das pedras os pedidos, as orações que eles fazem. Sabe o que é esse lugar do templo? Uma mesquita muçulmana. A terceira maior mesquita muçulmana. É, o segundo ou terceiro santuário mais importante dos muçulmanos. É o Grama da Rocha. Aí pronto, dizem que tem a maquete eu vi. A maquete é o modelo, né? De madeira do templo, né? Eu vi a maquete lá, mas dizem que o material está separado, que até o vidro dele, o vermelho para ser sacrificado, puxa vida. Olha, aí vai descer a terceira guerra mundial, irmão. Se inventar e reconstruir, agora vem a questão. Aí se pergunta assim, vamos agora na parte teológica, que para a igreja, para o evangelho, para o programa redentor, o que vai valer isso aí? Aí diz, não, mas os sacrifícios eram para lembrar. Lembrar a lembrança do sacrifício de Cristo é a ceia. É a ceia do Senhor, o memorial. Mas ele diz que aí não vai servir nada só para lembrar. Por quê? Tem a ceia memorial que foi entregue para a igreja administrar durante a sua escravatura na terra, porque trazer de volta todo o sistema israelita de adoração, que tudo já se cumpriu em Cristo segundo o livro de Hebreus. Mas ele diz, ensina, e bate no pé e isso está certo, não sabe. Eu prefiro me apegar ao que Hebreus diz, que tudo já se cumpriu em Cristo, e aquilo caducou, perdeu a validade, fica apenas como lembrança, como revelação de Deus, e já se cumpriu em Cristo, que é a revelação suprema divina. Todo mundo calado? É sério, mas é o que você pensa. Nós estamos estudando um assunto muito difícil, porque tem opiniões divergentes. Agora eu posso afirmar o seguinte, irmão, olha, já disse, a minha grande preocupação como pastor, ministro evangélico e ensinador é me ater à verdade, porque, olha, irmão, presta atenção. Me diga uma coisa, aqui está se pregando três verdades, né? Ou Jesus vem aqui, ou vem aqui, ou vem aqui. Não pode vir três vezes, pode? O arrebatamento pode ser aqui, aqui e aqui. Tem que ser uma vez. Agora, que vez é essa aí? É a questão. Eu prefiro me apegar àquilo que está revelado na palavra, não entrar em nenhuma dedução, nem esquema teológico de nada. Só que Deus revelou na sua palavra. Eu me agarro e você viu para isso. Onde é que é a morte, mas as pessoas não vão morrer? Tem uma frase aí, né? Depende. Não sofrer, mas não vão morrer. Como é? Onde é que as pessoas vão sofrer, mas não vão morrer? Sofrer para não morrer? Você vai na Apocalipse? Presta atenção. Francisco está perguntando quando é que as pessoas irão morrer ou sofrer e não morrer. Ou seja, procurar uma porta ela foi virada de como o texto de Apocalipse. É justamente nesse período que se aproximar a segunda vinda de Cristo. Alguma coisa vai acontecer nas pessoas, a pessoa quer se suicidar e vai conseguir. Eu não sei como é que vai ser, só sei, irmãos, que segundo o texto sagrado, atenção, vai haver uma intensa atividade satânica nesse período antes da segunda vinda de Cristo. Isso é verdade. Viu? Vão ser liderados do posto do abismo, não sei quantos milhares de demônios que irão atormentar as pessoas. Mas só os crentes em Cristo estarão livres desses tormentos. A Bíblia diz que homens desmaiarão a perspectiva que vai acontecer no mundo. Aí o negócio não vai ser fácil. Foi pouco, cadê o outro? Diga isso. Aqui, ó. Cadê o outro? Ah, sim. Você falou na construção. Agora já são sete, fica até que a minha cabeça. Pode ter, vai. Você falou na reconstrução do tempo ali no meio da tribulação, né?
segundo Tessalonicenses, ele fala no capítulo 1, aliás, 2, verso 4. Não, no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá assim que a primeira venha a apostasia, o Senhor é revelado como inimigo da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E o objeto do culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aí ele toma a missa do templo. Mas ele está sentado no santuário. Que santuário é esse? É isso que eu estou perguntando. Que santuário é esse? Se você consultar os irmãos relacionistas, é o santuário lá em Israel, que vai ser reconstruído. Só, irmãos, está falando da igreja, a igreja é o santuário de Deus. Esse indivíduo, ele vai ser galgado na posição de liderança dentro da igreja, para que ele fosse profeta. É por isso que o reformador dizia que era o Papa. Lutero dizia o Papa, que é o anticristo, é ele que está comandando a igreja falsa. Então, quando se fala assim, que ele vai assentar-se no santuário de Deus, querer ser o próprio Deus, ele vai se instruir evangélico, ele vai ser paparicado pelos crentes, que não tem o Espírito de Deus. No caso aí, a respeito do Papa, ele já está sentado, né? Que ele quer ser Deus. Ele não está salvando almas aí, não está fazendo coisas absurdas aí. O Papa? Sim, esse aí, o Chico pode ter. Eu já vi muito evangélico, viu, dizendo a mim as coisas que o Chico está fazendo aí. O argentino, né? Eu já vi também. Não se iludam com Roma. Você, Samuel, é a mesma Roma de outrora, que quer controlar a mente dos homens, dominar o mundo. O Papa, o papado, o que é que ele faz? É estratégia de vontade, mas na verdade Roma é Roma. O Papa tem que beijar a mão do Papa, em reverência, respeito. É o Santo Padre que libera perdão para os pecadores. Quem que pode liberar perdão se não seja possível? Você quer falar sobre homossexualidade? Você quer falar? Você quer falar sobre homossexualidade? Não toca no assunto. Ele não toca. Isso não interessa a igreja. Não interessa a igreja de Roma, não. Olha lá assistindo como foi assassinado. Que aqui é um ano de uma desgraça. Aqui o Vaticano, aqueles cardeais ali, não pior do que o Senado Federal. Menina ali para eleger um Papa, meu irmão, é tanta negociação, tanto acordo, que é o espelho do Congresso Nacional Brasileiro. E outros por aí. Ninguém se ilude, irmãos. Não nos iludamos com política. Não nos iludamos com essa bondade de Chico que está aí. Eu vi a palavra bonita do Papa. Diga aquilo irmãos, aquilo como diz no Apocalipse, né? Está vestido de ovelha, mas a boca é a voz do dragão. A voz é a voz do dragão. Ele está a ovelha, o santo homem, mas quando a doutrina é a voz do dragão. Não vejo o senhor incomodado, porque ele já está provando a fonte. Já disse que Cristo pecou. Está vendo? E por aí vai. O ministério de Cristo não foi completo, ele falhou. Pois é. É só ainda vai adorar o Mas voltemos aqui, irmãos, então, para terminar. Olha, a vida de Cristo tem aquelas características, é a vida pessoal, amém? Física, ele virá o mesmo corpo que ele viveu aqui conosco, só que o corpo agora glorificado, com outras propriedades. Jesus entrava na casa sem abrir porta, passava pelas paredes de uma maneira misteriosa, só as propriedades do corpo glorificado. Das três pessoas da Santa Trindade, quem está no corpo é só o Filho de Deus que encarnou. Deus é Espírito, o Espírito é Deus, e
E Jesus é Deus, mas ele assumiu um corpo na encarnação e com ele viverá agora para sempre. Só que com propriedades diferentes, ou glorificado no mundo espiritual, incorruptível, né? Física. Se é física, consequentemente é o quê? Visível, todo olho verá. Até eu disse aqui, terça-feira passada, que um dos recursos que talvez Deus use é a internet, Facebook, televisão, que acontece por exemplo. Não está sendo filmado aqui não, né? Mas para a gente está estudo deve ser filmado. Falou aqui, está no Japão, na China, quem tiver acesso à internet, todo olho verá. Agora, gloriosa, com poder e grande glória. Aquele bicho que veio lá da Judéia, inexpressivo, que ninguém deu valor, vai voltar com seus anjos e com poder e grande glória. E o texto diz, irmãos, presta atenção para terminar. Igual Mateus 24. Preste atenção. Diz assim, olha, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, olha os astros sendo atingidos, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Essa Filho do Homem é uma expressão messiânica, né? Quer dizer, o Filho do Homem é o Filho de Deus, né? Que veio dos céus a este mundo. Não é um homem, Filho do Homem comum, Filho de Deus, né? O sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora vem o arrebatamento aqui. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor e trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos pelos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É o arrebatamento da igreja. Essa expressão que ele usou aqui fosse os anjos recolhendo todo mundo e juntando para subir para o céu. Só que Paulo disse que não abrir e fechar de olhos. Os crentes que morreram irão ressuscitar com os corpos que eles viveram, só que esse corpo agora glorificado, parecido ou semelhante ao corpo de Jesus ressurreto, com as mesmas propriedades. Os crentes vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Transformados o que? Aí Paulo explica, Paulo diz que o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O corpo mortal se revestirá de imortalidade. Agora, todo mundo pronto à igreja, sem ficar ninguém. Crente forte, crente fraco, crente pentecostal, crente presbiteriano, congregacional, toda a igreja, crente genuíno. Aí agora serão levados pelo Espírito, impulsionados para se encontrar com Jesus no céu. Aí Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Aí ele diz, consolai uns aos outros com essas palavras. Então o que a gente está esperando é a segunda vinda de Cristo. Se vai ser antes, durante ou depois, mas é indiferente. A promessa está de pé. Se vamos enfrentar a tribulação, Ele dará graça à igreja. Como sempre deu. Para a gente suportar a luta, né? Porque o texto diz o seguinte, lá, leia ali Apocalipse 3:10. Como guardar esta palavra da minha aprovação, eu também te guardarei. Da hora da aflição que virá sobre toda a face da terra. O problema é que esse guardar, uns acham que é levar antes, ou outros acham que é guardar durante. Ou indo antes, ou passando, Jesus está guardando a igreja benedita. Se você vai ser queimado na fogueira, a sua alma está redimida pelo sangue de Cristo. A história do Egito, mas não
Mas aí é diferente. Porque presta atenção. Ele está colocando o seguinte, pastor, durante, né? Uma praga que acontece no país, no Brasil, aqui em João Pessoa, vendo o livro. Vendo o livro, né? Aí, no extremo, eu sou crente, aí todo mundo vai ser, quem não é crente vai sofrer com ela, e eu vou ficar livre. Eu não vejo assim. Guardar, irmão, livre dos problemas, porque, digamos aqui, se houver um tocinando aqui em João Pessoa, vai crente e vai descrente. Ou não é? Agora, para onde vão morrer? Aí está guardado, quer dizer, o diabo não vai destruir aquela vida. Se caiu um meteoro aqui, uma pessoa morre a cidade todinha, aí morre eu, não somos crentes, e não é morrer descrente também. Quando é que vão os dois? O crente e o descrente? Vai para Jesus e vai para o lugar de Jesus. Então, guardar não quer dizer, agora eu não tenho mais problema. Pronto, vai cair fogo aqui do meu lado, meu filho. Aí imagina, irmão, digamos assim, eu não vou tirar os irmãos. Imagina uma pessoa casada com a mulher não é crente. Tem filhos, aí eles não são crentes, aí o cachorro cai nele e não cai em você, tu vai ficar feliz? Vendo tua família sofrendo, que tu amas. Mas guardar não é como lá em Israel, porque lá em Israel aconteceu o seguinte, quando Israel estava no Egito, eles ficaram numa planície do estuário do Nilo, chamada planície de Gozen. O castigo divino através daquelas pragas não caiu lá, entendeu, galera? Quer dizer, Deus derramava a sua ira sobre o Egito, mas naquela região geográfica ele não era atingido. Mas nesse programa, para o futuro, isso não vai acontecer. Quando o castigo vem, leva todo mundo. Agora os crentes vão para a presença de Jesus aqui, né? Graças a Deus, irmão, pela proteção divina, né? É por isso que eu me regozijo todo dia, quer estejam as coisas boas, quer estejam ruins, mas Jesus está no controle, controlando a minha vida, a sua vida. Se o negócio vai piorar, Jesus vai guardar. Amém? E você está escondido com Cristo em Deus. Você é uma propriedade exclusiva dele. Chico, a Bíblia diz que Deus nos deu o privilégio não só de crer, mas de sofrer por causa do Evangelho. E disse Tiago, e se você está sofrendo por causa do Evangelho, não tem problema, descanse, entrega a sua alma ao Criador e deixe no controle dele. Quando irmão nosso, foram para a fogueira, foram para a arena, crucificado, untado com óleo, tocado fogo, foram cerrados pelo meio, decapitados. Todos os apóstolos, exceção de João, foram martirizados, diz a história da igreja. Aí você quer passar em colo, pode até passar, mas a previsão do negócio não vai ser fácil, não. Tu está com a casal, parede. Amém.